Tá aqui, vou colocar na tela todos os clássicos disputados pelo Zubeldia no São Paulo. E tirar aqui, pronto. 0-0 contra o Palmeiras, 2-2 diante do Corinthians, e a derrota por 2-1 diante do Palmeiras, a vitória por 3-1 contra o Corinthians, esses 4 em 2024. Aí em 2025, venceu o Corinthians por 3-1, perdeu para o Santos por 3-1, empatou em 0-0 com o Palmeiras e perdeu por 1-0 para o Palmeiras agora na semifinal do Campeonato Paulista. 37,5%, um aproveitamento baixo, né, Kaique? Ainda mais pensando no São Paulo, que durante vários anos sofreu muito em clássicos, mas a partir ali de 2020, por aí, 19, 20, começou de novo a ter um bom retrospecto em clássicos, um retrospecto bastante equilibrado contra o Palmeiras, um retrospecto muito vantajoso contra o Corinthians e contra o Santos também, vantagem do São Paulo. Então, chama atenção esse baixo aproveitamento do Zubeldia contra os seus rivais estaduais, né, Caio? São 3 partidas contra o Corinthians, né? Separando ali os rivais, 3 partidas contra o Corinthians. O São Paulo ainda não sabe o que é perder, né? Foram 2 vitórias e um empate. O Zubeldia não sabe o que é perder do Corinthians. Contra o Santos, apenas um jogo, né? Chama atenção, apenas uma partida, até porque o Santos vem da Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogo e uma derrota, uma partida, cara, uma derrota de virada, circunstâncias que a gente não entendeu a postura do São Paulo depois de fazer o primeiro gol, enfim. E contra o Palmeiras aí é um retrospecto que mais deixa a desejar, né? Porque você tem 2 empates e 2 derrotas em 4 jogos, foi o adversário, o rival que o São Paulo mais enfrentou. Inclusive, vale a gente ressaltar que ninguém aguenta mais Choque Rei, né? Tá cansativo, tá chato, tá, né? Porque envolve bastidor, o jogo já começa antes da bola rolar, ele termina 3 dias depois, com desdobramentos. Absolutamente ninguém mais aguenta Choque Rei, cara. É impressionante como se tornou um jogo chato, né? Um jogo de narrativas, um jogo de muita reclamação antes e depois. Virou um jogo cansativo da gente cobrir, né? Talvez por a gente fazer essa cobertura diária do São Paulo aqui no Arquibancada Tricolor tenha ficado ainda mais exaustivo, né? O Choque Rei. Que historicamente já é um clássico, né, bem pegado fora das 4 linhas. Mas, enfim, chama atenção, né? Talvez a pressão maior em cima do trabalho do Zubeldia, além do rendimento ruim do São Paulo em alguns jogos decisivos, ainda pesa muito a questão dos clássicos, esses números baixos, né? De repente ele ganhasse uma sobrevida à frente do cargo e fosse muito menos questionado se ele fosse um cara, né, soberano em clássicos. Se ele já tivesse vencido o Palmeiras, se já tivesse vencido o Santos. Lógico, contra o Corinthians não dá para melhorar esse panorama, mas contra os outros 2 rivais dava sim. E basicamente é isso. Acho 37,5% de aproveitamento, um número bem baixo, e os confrontos diante do Palmeiras, eles acabam fazendo com que esses números sejam tão baixos da forma que são, né? E chama atenção também, né, porque o São Paulo, a gente vem falando, né, nos últimos anos, é o time que mais enche o saco desse Palmeiras de Abel Ferreira tão vencedor. E foi justamente esse período, esse recorte do Zubeldia, que fez o Palmeiras de Abel Ferreira ficar em vantagem agora contra o São Paulo, né? No total, são 26 jogos da comissão técnica do Abel contra o São Paulo. Agora são 9 vitórias, 10 empates, 9 vitórias do Palmeiras, 10 empates e 7 vitórias do São Paulo. Ou seja, essas 2 derrotas do Zubeldia para o Palmeiras fizeram desempatar, né? Estava 7-7 em número de vitórias, as 2 derrotas para o Palmeiras com o Zubeldia no comando fizeram o Palmeiras agora ficar em vantagem, o Palmeiras de Abel Ferreira. Então chama atenção bastante. O São Paulo vinha enchendo o saco, agora, pelo menos nesse último recorte, já não está mais tão fácil a situação para o São Paulo. Então chama bastante atenção esse retrospecto do Zubeldia. Enfim, o que você acha que precisa corrigir, Kaique, para ter um desempenho melhor nos clássicos? De repente a postura, Boni, de repente a postura. Nessa última partida, na eliminação agora, que teve participação fundamental da arbitragem no gol marcado, eu gostei da postura do São Paulo. Só que é uma postura que foi totalmente diferente, apesar dos 3 zagueiros
totalmente diferente daquela outra partida da penúltima contra o Palmeiras na fase de grupos desse Paulistão, que foi 0-0, né? Ali foi uma postura covarde. Foi um 0-0 porque o São Paulo quis que fosse 0-0. Porque o São Paulo amarrou o jogo, o São Paulo se fechou numa retranca e tornou o 0-0 um placar que soou até bom para o São Paulo, né? E se fosse para ter um vencedor na partida, claramente seria o Palmeiras, porque foi o time que buscou o resultado. Agora, nessa eliminação no Campeonato Paulista, cara, apesar da derrota por 1-0, eu achei que o São Paulo teve uma postura de reter mais a bola, tentar envolver mais o Palmeiras. Tudo bem, o Everton pouco trabalhou, mas a postura do time foi diferente. Foi a postura de quem queria agredir mais, de quem não se propôs ir ao Allianz apenas para se defender. Entendeu? Então, por isso, eu acho que a questão da postura é o mais importante. A questão da postura dentro de campo é o mais importante para que o São Paulo possa reverter esses números negativos em clássicos. Perfeito, Kaique Silva.